Olá, sou Pedro Mascarenhas. Sábado que vem, dia 5 de março, estarei dirigindo um psicodrama público no Espaço de Psicodrama Público São Paulo Online, novamente com o tema Roda de Sonhos. Nele, vamos compartilhar nossos sonhos e criar narrativas, fazer uma criação coletiva sobre os diversos sonhos compartilhados. Vamos nos debruçar sobre a realidade psíquica coletiva, pública, privada, nossa e dos outros e da nossa história. Nele encontraremos narrativas, por vezes, muito enigmáticas, que iremos nos defrontar. O objetivo desse espaço é que a gente possa criar espaços de reparação e de transformação. Venham participar. Sábado que vem, das 10h30 ao 12h30. Para mais informações, veja o link aqui embaixo. Até mais, até sábado. Boa tarde. Acabamos de sair aqui do Psicodrama Público Online, de São Paulo, online. Hoje a direção foi do Pedro Mascarenhas. Eu, Valéria Barcelos, estava de ego auxiliar. A Gelsi, que também é da equipe de coordenadores, foi anfitriã. Temos como convidado especialíssimo para a nossa entrevista o João Domingues, que é um frequentador do psicodrama público diretamente de Lisboa, Portugal. Então, o trabalho de hoje tinha como título Roda de Sonhos. Houve um aquecimento corporal, depois algumas falas sobre o que inspira vocês, o que acontece, né, quando vocês sonham, o que inspira vocês a estarem aqui no psicodrama público de hoje sobre Roda dos Sonhos. Aí muitas palavras como curiosidade, interesse, e o que faz a gente ter coragem de contar o sonho. Então, o acolhimento do grupo, a confiança, o não julgamento, enfim, a liberdade, a mente aberta, algumas palavras foram ditas, né? E algumas pessoas contaram sonhos que tiveram e houve uma escolha entre esses sonhos, eu estou resumindo bem, né? Mas houve uma escolha para se aprofundar nesse sonho escolhido e fazer uma multiplicação dramática que o Pedro gosta muito de usar essa técnica. Então é isso, eu gostaria de perguntar um pouco como é que foi, o que soou, o que criou uma certa dissintonia ou desequilíbrio durante o trabalho de hoje. Eu gostaria de começar então com o João. Pode ser, João? Você pode comentar Sim, um pouco? sim. Para começar, achei de uma enorme leveza e delicadeza a forma como o Pedro conduziu o trabalho, incluindo ser capaz, porque o online cria sempre especificidades, né? E, sobretudo, também tendo em conta que havia algumas pessoas com características particulares, e que o Pedro integrou muito bem. Mesmo na solicitação de movimentação e do uso do corpo, e isso eu acho que cria uma integração e uma igualdade, né? Sem que ninguém se sinta excluído ou posto de parte porque tem esta ou aquela característica ou tem esta ou aquela limitação, não é? E portanto isso cria logo um espaço aberto para o sonho e para a capacidade de nos entregarmos à confiança de quem lidera o processo, né? E para mim isso foi a sintonia maior. E só assim é que me faz sentido, até porque o que me trouxe aqui foi o psicodrama, claro, mas foi também o tema, não é? Porque os sonhos, eu continuo a acreditar que o sonho comanda a vida. Há um verso, uma música muito interessante em Portugal que diz que o sonho comanda a vida e cada vez
que um homem sonha, o mundo pula e avança como uma bola colorida nas mãos de uma criança. E, portanto, para mim, o sonho é tudo, não é? E acho que foi muito interessante sentir isso no Pedro, e mesmo no principal sonho trabalhado, foi muito interessante perceber como as pessoas se projetaram nos vários personagens, com coisas suas, claramente com coisas suas, não é? Para além do que tinha sido dito, não é? E surgiram mães abandónicas e mães acolhedoras e mães sofridas, muito para além do que o protagonista tinha trazido, não é? E isso é a força do psicodrama, e isso é causa de sintonia, não é? Porque depois o protagonista fala que a mãe até tinha morrido de uma certa paz, e como algumas pessoas não tinham percepcionado isso pelos movimentos de projeção e de identificação projetiva, claramente, não é? E essa é a riqueza, acho eu, e é assim que eu vejo, não é? A riqueza de poder trabalhar o psicodrama, não é? Que cada um possa levar o que é importante para si, e possa viver também em grupo, mesmo com essas sintonias, não é? Mesmo quando de repente que surge uma fala que é menos agradável, ou que até há alguns risos, não é? Houve a altura que surgiram alguns risos, ou alguns gritos que para mim foram sintónicos, mas era eu, não é? Eu, enquanto participante, não era porque a pessoa estivesse a ser sintónica. Para já era isso que eu queria partilhar. E obrigada pelo acolhimento e pelo convite. Legal. Obrigada, João. Quem gostaria de falar agora? Gelsi ou Pedro? Quem gostaria de falar? Então você, Gelson. Tá sem som. Vou contar para vocês então que o que me chamou muito a atenção foi que no aquecimento o diretor o Pedro pedia para a gente fazer um movimento que teria no sonho, né? Que a gente contava, que a gente estava lembrando ainda, tal. Então a gente fazia um movimento, e esse movimento, conforme eu fazia o movimento do sonho que eu lembrava, isso dava assim a tônica da assim o ambiente, né, do sonho, se era um ambiente de festa, né, a gente tinha uma postura, outros tinham outra postura, conforme o ambiente de angústia e tal, né. Então isso fez assim com que se fixasse mais em mim a imagem do sonho que eu trazia. E acabei trazendo o sonho para a cena mesmo, né? Que foi uma coisa muito gratificante para mim e também para outras pessoas que depois contaram que lembraram de situações próprias, e isso foi muito gratificante. E outra coisa que eu queria lembrar também é que no aquecimento o Pedro falou que os índios fazem rodas de sonhos. E Uhum. eu já li também que eles fazem rodas de sonhos para tomar decisões, que eles fazem uma reunião, aí eles sonham e depois que sonham, aí eles voltam para tomar decisões, né? Como Sim. que isso é importante para a gente trazer para o consciente, né? O que a gente tem lá guardado e tal. E isso foi muito bom para o desenvolvimento desse psicodrama todo de hoje. Queria dizer. Sim. Obrigada, Gelsi. Depois, se você quiser, se todos quiserem complementar alguma coisa a mais, conforme a gente for conversando aqui, né? Eu me lembrei muito de uma situação de infância, onde eu e mais 4 irmãos na época, porque depois nasceu mais um temporão, a gente sentava na escada para contar os sonhos. Então, quem ia acordando sentava na escada e ficava contando os sonhos. O que, que você sonhou? O que, que você sonhou? E a gente conversava sobre isso, né? Sim. E então assim a gente tinha um papel de destaque, o sonho tinha um papel de destaque forte já para nós, né? Para mim e para os meus irmãos. A gente curtia contar um para o outro o que tinha sonhado, a gente achava maluco, gostava, acordava e ficava contando sonho, ainda de pijama, sentado na escada, ainda sem tomar café e tal, era um aquecimento pro dia, né? Isso acontecia mais no fim de semana, porque não tinha aula e tal. Sim. Eu acho
achei muito bonito e as cenas foram trazendo a situação de morte, porque é bastante comum, eu já ouvi falar bastante disso, das pessoas sonharem com um parente querido que morreu, alguém querido que morreu, e aparecer no sonho. Então fala, não, ela apareceu para mim, ela estava sorrindo. Não, ele apareceu para mim e estava me dando tchau super feliz, de branco, não sei o quê. Então, cada um tem uma história e se veio visitar ou não, enfim, essa viagem do imaginário faz realmente a gente ir aos poucos aceitando a morte. A gente geralmente sonha com a pessoa que morreu numa situação, numa leveza, numa boa, assim, né? Sempre essas pessoas estão tão bem. E o que eu coloquei lá, né, e volto a colocar aqui, é que a morte às vezes vem como um alívio para a pessoa que está morrendo, está com uma doença, enfim, está sentindo dor, não está legal, né? E a morte causa um alívio nesse sentido. Agora, a vida é tão rápida, é tão assim, a gente está aqui, daí a gente desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Aí a gente está começando a entender, começando a aceitar o Covid, começando a aprender a conviver com esse Covid que ainda vai longe, pelo menos aqui no Brasil, terrível, e de repente estoura uma guerra e rouba o foco, né, do Covid. O Covid no Brasil mata muitas pessoas por dia. E muitas pessoas negam o fato de ter que usar máscara, ter que respeitar o outro. Ok, não quero tomar vacina, por exemplo, não é meu caso, mas alguém que se posiciona contra a vacina e não usa máscara está sendo agressivo com o outro que está se cuidando, né? E isso só aumenta essa situação de individualidade, onde eu sou mais eu e o outro que se dane, né? Então isso fica num extremo. Aí a questão da guerra, que de novo, quantas guerras a humanidade já passou? Será que não deu para aprender nada com as guerras? O que se constrói na guerra? Nada, nada, nada. E fica ao mesmo tempo um descarregar. Vou descarregar um pouco aqui. Eu tenho muita, muita munição. Eu preciso descarregar aqui um pouco para poder fabricar mais, porque isso me dá muito dinheiro. Eu vendo as minhas balas e as minhas bombas e isso me enriquece. Então, deixa os humanos aí como se quem fosse o fabricante das bombas e das armas não fosse gente, não fosse humano. É uma é uma soberba, é um imperialismo, é eu que sou legal, vocês não me interessam, dá licença, agora quem vai colocar as regras do jogo sou eu, que tenho tanques de guerra, tenho bomba nuclear, tenho arma, eu vou cercar teu país, vou cercar o mar e vocês vão perder o contato comercial com o resto do mundo, enfim. É uma antropofagia absurda, da vergonha de ser humano, de pertencer a essa raça, que não aprende. Bom, falei bastante agora. Pedro, fala um pouco. Posso só Não, acrescentar duas coisas. Sim, sim, Uma é uma pequena brincadeira que se conta aqui em Portugal, que o Putin vai receber o Nobel da Medicina, porque numa semana acabou o Covid, né? E portanto ninguém fala de Covid, porque ele acabou com o Covid. E a outra tem a ver com o sonho que eu invoquei, que era o sonho com a minha casa de infância. Na realidade, ela não era bem da minha infância, mas até de uma idade avançada. Eu vivi naquela casa até aos 26, 27 anos. E tornou-se uma brincadeira aqui na minha casa atual, que a minha mulher já não pode ouvir falar naquela casa e diz: Tu tens que comprar aquela casa, né? Tu sonhas tanto. Mas eu tenho para mim que, mesmo que fosse rica, eu nunca poderia comprar aquela casa, né? Porque aquela casa está em mim e isso é muito mais rico, é muito mais interessante do que efetivamente o valor comercial ou patrimonial da própria casa. Portanto, a casa como eu, não é? Como algo que faz de mim o que eu sou agora, não é? E que vou povoando com as novas pessoas que entram na minha vida
e essa não tem preço, e essa eu não vou comprar, porque ela faz parte de mim, não é? E, portanto, não se trata das paredes, mas, na realidade, eu, a cada momento, eu sonho com aquelas paredes, eu consigo-vos descrever cada cantinho daquela casa, e coloco lá a minha mulher que nunca entrou naquela casa, coloco a minha filha que nunca entrou naquela casa, e todos os meus amigos que nunca visitaram aquela casa, mas que a habitam, que obviamente sou eu, não é? E isso dá-me um enorme prazer. E acho que mesmo que tivesse dinheiro, eu não me comprava de volta àquela casa. Uhum. Mesmo Bom, porque a casa real, em Uhum. concreto, pode não corresponder mais à Claro que imagem, não, claro que das não. memórias afetivas que a gente Sim, tem, claro, né? claro. então, Pedro? acho que é a quinta ou sexta vez que eu dirijo uma roda de sonhos no Psicodrama Público. Eu já venho fazendo um trabalho sobre a questão da roda dos sonhos há algum tempo, e é alguma coisa que me fascina, me atrai muito fazer roda de sonhos em psicodrama público. E como eu falei no início, né, tenho muito a aprender com os índios, mas muito. Isso eu descobri ao longo do... Eles têm uma outra sociedade, de outra maneira de se viver, é uma outra modelo, um outro modo de vida. E eles realmente fazem isso que você falou, Gelsi, de quando tem alguma decisão importante, eles falam, bom, nós vamos sonhar e depois a gente decide. Né? E o sonho entra em contato com as entidades ancestrais deles. Eles dizem isso, eles explicam desta maneira. Né? Mas, de qualquer maneira, eles se deixam, vamos dizer, eles acreditam que o sonho ilumina algumas decisões importantes. Tem uma tribo, por exemplo, que tinha a questão do contato com o branco. Né? Estava em vias de fazer contato com o homem branco. Isso no interior do Mato Grosso. E eles, através dos sonhos, disseram, não está na hora de fazer contato. E adiaram esse contato. E só fizeram contato anos depois, porque os sonhos habilitaram eles a fazer contato. E isso, de alguma maneira, diminuiu a chacina, que o contato com o branco sempre traz junto. Diminuiu a morte, diminuiu o trauma e a verdadeira chacina que acontece. É muito impressionante saber disto. Claro que a gente não consegue fazer essa roda de sonhos na nossa sociedade, é outra coisa. Não dá para fazer isto. Mas, de alguma maneira, os sonhos são um radar a respeito do que a gente está vivendo. E eu acho que, atualmente, a gente tem muito luto. A gente tem muito luto. E de alguma maneira, aparece isso frequentemente nas rodas de sonho, aparece muito fortemente. Mesmo que eu não puxe, isso aparece. Os diversos lutos que precisam fazer e as diversas maneiras de fazer esse luto. E tem lutos que só podem ser feitos coletivamente. Precisa ter um espaço coletivo de um luto secundário a um grande trauma, como é a questão da Covid, a questão da guerra. Né? E só vem acentuando, vamos dizer, de alguma maneira, que a gente precisa de espaços coletivos, públicos, de elaboração do que está acontecendo, de elaboração do luto que está acontecendo. Né? Então, no final da dramatização, eu me lembrei da questão da guerra que nós estamos vivendo, e eu tenho um ponto de vista que acho que a guerra é inaceitável, totalmente inaceitável. E eu não responsabilizo Putin pela guerra. Ele tem sua parcela de responsabilidade, mas ele não é o único responsável. Eu acho que tem uma guerra entre Estados Unidos e Rússia absurda. A OTAN entra dentro disso e os ucranianos entram como bucha de canhão nessa história. E se matam, se matam.
além de se matarem, às vezes também tem um presidente que fica exortando para que matem mais, porque aumente a guerra. Vamos resistir e vai aumentar a guerra. Né? Vamos armar os ucranianos, vai aumentar a guerra. Né? Não é possível isso. Tem que ter outra lógica para lidar com essa questão, porque não dá para continuar dessa maneira. Né? Vamos ter muitas mortes, muitas e muitas mortes, e muita destruição. Isso é terrível. Não pode, isso não pode acontecer. Agora, é muito complexo esse assunto, extremamente complexo, e acho que a gente tem que ter espaços públicos para poder circular, ventilar isto o mais que puder, com pessoas das mais diversas posições a respeito disso. Né? E eu não estava pensando a respeito disso durante o decorrer do trabalho. No final do trabalho, quando começou a ter o compartilhar, eu comecei a pensar o que eu podia compartilhar, o que me lembrava, e aí me acendeu isto, de falar sobre o que eu abro o jornal e vejo todo dia nesses últimos dias. Né? É mais isso que eu fiquei, me intrigou profundamente e me estimula a continuar pensando nesse trabalho, que tem muitas coisas para a gente pensar. Eu gostaria de ressaltar que o psicodrama público, mais uma vez, lindamente dirigido hoje pelo Pedro, é um exercício de coletividade. E é isso que é encantador nesse psicodrama público que a gente deu um jeito de fazer online. Né? Acho que é um exercício de coletividade. E isso é muito importante, porque é só assim que a gente tem alguma força. Né? Ao menos para nos acolher uns aos outros, né? Um espaço de acolhimento, de confiança, de poder dizer que está triste, que está inseguro, que está frágil, coisas que normalmente a gente esconde. Surgiu uma frase no meio que eu posso ser eu posso ser eu, no meio do psicodrama, que eu achei muito significativo. Eu não preciso esconder, né? Não preciso esconder nada, eu posso ser eu. Então é isso, acho que se alguém quiser comentar mais alguma coisinha, a gente já caminhou bastante aqui na entrevista. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gelson está com o microfone fechado, pronto. Eu ia falar que, enquanto a gente estava num momento assim super onírico, né, falando de sonho mesmo, alguém falava assim: ai, meu cachorrinho sumiu, meu cachorrinho sumiu. E aquilo era como se a gente voltasse para a realidade, né? A realidade é aquele cachorrinho fugiu, né? E aí daqui a pouco a pessoa volta e fala: ah, o cachorrinho já voltou, o cachorrinho já voltou. Então, se mesclava assim, o onírico com a realidade, né? Como que uma coisa conversa com a outra. Quando alguém some, né? Alguém desaparece. Alguém desaparece, também era onírico. Alguém desaparece. Aquilo lá era uma cena, embora ela não tinha intenção, era uma cena. Era. Mas que também coloca as coisas em perspectiva, não é? Que é, de repente há uma guerra, mas o que me preocupa é o cachorrinho que fugiu, não é? E a guerra também traz esta coisa muito estúpida, não é? Os ucranianos e os russos são povos irmãos, não há, na realidade não tem grande diferença entre eles, não é? São filhos da mesma mãe, claramente, não é? E portanto ainda é mais absurdo. Há muitas famílias que têm casamentos comuns entre ucranianos e russos e que têm casa dos dois lados, né? E portanto é completamente absurdo, não faz o mínimo sentido, né? Uhum. É a estupidez em pessoa, a estupidez humana. Uhum. É a estupidez humana. E aí o sonho cada vez mais fazer sentido, não é? Que é de facto pelo sonho vamos, não é? É o que nos permite acreditar que é possível fazer diferente, não é? Eu continuo a acreditar nisso, não é? O sonho de paz, né? O sonho de paz. Sonho de paz. O sonho da paz. E da resolução das guerras, não é? Quer da guerra efetiva, quer das guerras que há em cada um de nós, não é? Sim. Uhum. Então é isso, gente. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, até já. Obrigado. Até já. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.
Olá. Para quem quiser referências bibliográficas sobre esse trabalho de Roda de Sonhos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, algumas referências que eu tenho trabalhado. Boa tarde. Até mais.